Queridos, boa noite. Hoje cedo já tive o privilégio de agradecer de modo assim muito especial ao pastor Sérvulo o convite, a confiança, não é? Eu ouvia muito falar da Igreja Presbiteriana Pedras Vivas e para mim é um privilégio poder estar aqui com os irmãos. E eu não posso deixar de agradecer a Deus. Deus abre oportunidades preciosas para nós. Para mim estar aqui é uma dessas. Louvo a Deus por isso. Pastor Sérvulo conversou comigo um pouco sobre a própria igreja, a dinâmica, os cultos públicos distintos, na expectativa então de que a gente caminhe semelhantemente a de manhã, nesse tema, o grande tema da série Família, Urgências e Prioridades, e especificamente hoje eu tratando da criação de filhos. É por isso que eu trouxe os meus 2 filhos, para mostrar a perfeição, para mostrar a minha capacidade, a minha competência. Trouxe porque são bênçãos de Deus, né? Na minha vida, como tem sido especial partilhar a vida e o caminho com Deus, essa família bendita que Deus nos colocou. Quanto mais eu olho e estudo esse tema, mais me chama a atenção o quanto a relação de filiação nas Escrituras é algo relevante, urgente no sentido de prioridade de Deus. Não no sentido das urgências da vida, das correrias, mas nós veremos que a família é um projeto do Senhor. E é curioso porque nós vamos verificar que a despeito de todas as grandes famílias das Escrituras passarem por perrengues, a primeira família, um irmão mata o outro. Na grande família da aliança de Abraão, os 2 brigam, tem que apartar. Na sequência da linhagem de pactual, você tem Isaú e Jacó, 2 gêmeos em pé de guerra. Isso nós vamos ver depois na família de José com seus irmãos. Nós vamos ver na família de Davi. Preste atenção, a Bíblia nunca chamou para perfeição. Mas a Bíblia sempre revelou o peso, a beleza dessa instituição chamada família, aonde de alguma forma eu arrisco dizer que Deus gosta de abençoar, dentro do lar, gosta mesmo. Obrigado, minha irmã. E quando nós falamos dessa relação de filiação, nós temos um texto muito conhecido. Efésios no capítulo 6 diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é verdade? Papel dos pais, não provocar a ira, criar os meninos, disciplinar os meninos e admoestar, tudo isso no Senhor. Certo, mas então eu é que pergunto para vocês, qual é o tamanho da prioridade que essa relação para com os filhos deve ter nas nossas vidas? Tem que ser a prioridade que Deus dá. E para tanto, Deus garfou meu coração com uma história que não é uma história talvez tão contada, tão explicada, porque ela é meio dolorosa. Mas ela é escriturística e eu tenho aqui total liberdade de conversar com vocês. É uma história que está lá no livro de Samuel. Vou até fazer uma enquete aqui. Quem sabe quem foi o menino Samuel? Quem sabe? Levanta a mão. Samuel. Samuelzinho. Lembra do Samuel que ouviu a voz de Deus? Lembram dessa história? Sabem contar essa história? Eu gosto de contar essa história. Sabem, os meus meninos? Sabe a história do menino Samuel? Todos nós sabemos que Deus falava: Samuel,
Samuel. Isso foram 4 vezes, até que ele diz: fala, teu servo ouve. A minha pergunta então agora é: quem lembra o que Deus falou para Samuel? Porque Deus estava querendo falar. O que Deus falou? E talvez ali nós vamos encontrar o tom, ou a prioridade, ou a relevância da relação de filiação. Para tanto, vamos abrir as nossas Bíblias lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3. E aqui nós nos vamos abrir, vamos projetar o livro de 1 Samuel no capítulo 3. Nós vamos então ler esse episódio aqui, que depois que então Deus fala com o menino Samuel algumas vezes, nós vamos ver o que aconteceu. Podem prestar atenção? Vamos lá. Então veio o Senhor, e ali esteve, e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Foi bom? Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, Samuel, suscitarei contra Eli, o sacerdote, tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Eu começarei e o cumprirei, porque eu já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. O tom da conversa de Deus com Samuel é pesadíssimo. Por isso que a gente conta muito para as crianças, até Deus queria falar com Samuel, até ele dizendo: fala, mas o que Deus fala, parece que pega mal. Deus diz para Samuel: Samuel, deixa eu lhe dizer, qual é a relevância, o peso que tem para mim, a caminhada daqueles que são chamados meus na família. Eu tenho alertado a Eli, ele conhece as iniquidades dos seus meninos, mas ele dá um passo atrás, ele lava as mãos. Os meninos se tornaram execráveis, mas o sacerdote não os repreendeu. Uau, que palavra dura. Vou continuar a ler esse texto para vocês verem como é que foi o diálogo. Portanto, eu jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Claro, é que ele vai falar para Eli que Deus vai mandar juízo, porque os filhos de Eli se tornaram execráveis, porque Eli não os repreendeu. Ele estava com medo. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, vem cá. Ele respondeu: eis-me aqui. Veja que Eli entra com os 2 pés para cima de Samuel para saber. Então ele disse: o que é que o Senhor te falou? Eu peço-te que não encubras, assim Deus te faça o bem que lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que ele te falou. Então Samuel lhe referiu tudo, nada lhe encobriu, e disse Eli: é o Senhor, faça o que bem lhe aprouver. A palavra do Senhor, Eli, é que ele tem te alertado. Ele já mandou profetas à sua casa. Os seus filhos se tornaram execráveis, você conhecia as iniquidades, mas você não os repreendeu em fidelidade a Deus. Portanto, vai ser extirpada da sua descendência a linha sacerdotal. É o Senhor. Faça o que bem lhe aprouver. Uau! É de fato um texto difícil, um texto duro. Mas a minha primeira pergunta para vocês então é: qual é a prioridade de Deus
na nossa relação com os nossos filhos. É prioridade máxima. Deus nos chama a acompanhar os meninos, a compreender os eventuais descaminhos e a repreendê-los, criando, função dos pais, disciplinando, função dos pais, admoestando, função dos pais, mas em que padrão? Do Senhor. O tom é alto, o tema é relevante para o Senhor. Mas tem uma coisa que eu disse para o pessoal de manhã, que é uma curiosidade que eu tenho. Parece que a Bíblia tem uma contradição. Nós estamos em qual capítulo de 1 Samuel? Capítulo 3. E Deus está dizendo para Samuel que Eli fez o quê? Não repreendeu os meninos, não é isso? Mas volta no capítulo 2. Vamos no capítulo 2. Ou seja, antes. No capítulo 2, eu quero ler isso aqui com vocês. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da congregação. E lhes disse, isso aqui é Eli falando com os filhos: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Ué, ele não está repreendendo os meninos? Talvez você não tenha aí sua Bíblia aberta, mas na minha Bíblia, o título que estudiosos deram no capítulo 2, para esse período é: Eli repreende os seus filhos. Ué, mas no capítulo 2, Eli chama os meninos, diz que eles estão vacilando, não pode ser assim, e de repente no capítulo 3, Deus vem e diz para Samuel: Eli não repreendeu os filhos. Ué, parece que tem uma incoerência? Tem alguma coisa esquisita? Esse negócio me encafufou, até que eu percebi um detalhe. A criação, na disciplina e na admoestação, é do Senhor. É no padrão do Senhor. Em outras palavras, olha aqui para mim. Quando nós não exercemos o nosso ministério de papai e de mamãe no tempo que Deus estabeleceu e da forma e pelos motivos que Deus estabeleceu, então nós não estamos criando, disciplinando e admoestando. Vou falar de novo, que eu acho que está meio confuso. Vou falar de novo. Quando nós não realizamos o ministério de pai e mãe no tempo que Deus estabeleceu, pelos motivos que Deus estabeleceu, então nós podemos estar fazendo qualquer outra coisa, mas nós não estaremos criando, disciplinando e admoestando no Senhor. Vou fazer uma análise do texto. Qual é o padrão bíblico? Quando é que a gente começa a caminhar com os meninos, ensinando? O que é que Provérbios 22:6 diz? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Não ensina. O tempo passa. O primeiro grande equívoco que a gente vê aqui de Eli é esse. Como é que o texto começou? Volta aí para nós, no verso 22. O texto começa dizendo: era, porém, o quê? Eli muito velho. E os meninos já eram o quê? Sacerdotes. Perdeu o time. Muita gente olha as criancinhas, e as criancinhas estão batendo na cara dos pais, e eles dizem: olha, mas que lindo, é lindo, é lindo.
não inicia, não exerce o seu ministério na época, desde o tempo estabelecido por Deus. Eli aqui já é velho. Mas tem uma outra coisa que me chama a atenção, são os motivos. Vocês viram como é a fala de Eli com seus filhos? Passa aí, versículo 24. Não, filhos meus, porque não é boa, o quê? Não é boa a fama que eu ouço. Pera. Qual que é o elemento que está por trás aqui? É a essência ou é a reputação? Reputação. Queridos, esse erro é tão trágico, mas ele é tão comum. Muitos de nós pais, nós nos preocupamos muito mais com a reputação dos meninos do que com a essência. É normal. A gente diz até para os filhos estão em descaminhos, em pecados, e de repente a gente vai conversar com eles dizendo: o que vão falar do teu pai, rapaz? O que vão falar da tua mãe? Você está preocupado com o quê? Agora é com a sua imagem, ou é com a imagem dos meninos? Nós somos capazes de apresentarmos um cântico perfeito, tirarmos uma foto linda e passarmos o ar da perfeição mais completa e escondermos todos os caminhos de pecado. Às vezes o pau está quebrando dentro de casa, às vezes não existe um caminho de Deus, mas a gente quer manter a imagem. E todas as vezes que a gente repreende os nossos filhos pelos motivos errados, é a fama e a reputação. Ou nas épocas erradas, deixou-se, a infância foi embora, isso é normal. Há pais que entram em desespero quando chega a juventude, a adolescência, e agora ele quer tratar do menino como se criança fosse. É por isso que não há equívoco das Escrituras. Se o motivo não é do Senhor, se a forma não é do Senhor, se a época não é do Senhor, então não vem você dizer: não, mas eu fiz. Não. Deixa eu dizer para vocês, nós não lemos aqui, o sacerdote Eli, ele tinha feito tudo certo com os meninos, porque os meninos foram crescendo e ele ensinou o ofício de sacerdote. Os meninos aprenderam os jargões eclesiásticos, eles eram hábeis para receber as ofertas, os sacrifícios, as ofertas de manjares. Eu fico imaginando que eles tinham um linguajar adequado. Naquele momento com o povo: vamos assentar, vamos levantar, agora é o momento do ofertório, faça a fila aqui, pode vir, meu irmão, nós vamos entregar. Os meninos foram formalmente criados. E a maior prova, quando você lê os versos do capítulo 2, um pouco antes, eles vão dizer, eles já eram sacerdotes em Israel. Na verdade, o sacerdote Eli conseguiu. Os seus filhos agora possuem o status de um dos maiores poderes que pode existir nessa época, porque lembrem-se, nessa época, Israel ainda era uma teocracia, não existia rei. E o sacerdote, ele é como se fosse a mais alta patente do serviço público, e com recursos garantidos. Afinal de contas, era estabelecido qual era a remuneração e os benefícios que os sacerdotes tinham. Então, nesse sentido, Eli tem uma coisa linda para apresentar. E os meus filhos cresceram, e os meus filhos assumiram meu empreendimento, e os meus filhos assumiram o melhor posto. Vejam a quantidade de pessoas que eles têm, as ordens deles, porque você lendo antes, você vê que tinham servos dos sacerdotes. Não, e eles têm grande poder em Israel, né? São sacerdotes do Deus Altíssimo, e eles coordenam já toda a congregação, são eles que coordenam os sacrifícios, são eles que recebem, são eles que guardam, e outra, eles estão crescendo, viu?
Estão recebendo cada coisa, estão uma beleza. Olha a casa do Ofni e do Finéias, rapaz, é coisa finíssima. Está tudo perfeito. Eles têm status, eles têm recursos, eles têm estabilidades. Só tem uma coisa que se perdeu nesse caminho: o coração. Eles se tornaram execráveis. Sabe por quê? Porque eles estão usurpando a prioridade de Deus. Quando as pessoas chegavam com o holocausto, a Bíblia diz que a gordura e a carne era queimada em holocausto a Deus, e do que sobrasse os sacerdotes tinham acesso, eles não. Quando chegava uma picanha, uma costela, eles tiravam e falavam: essa é nossa, e não entregavam a Deus. Uau! Sabe o que foi ruim para o pai? Quando a fama ficou ruim. Quando a fama ficou ruim, porque agora eles não só vilipendiam e eles usurpam o que é do Senhor, como são promíscuos, eles agora exercem as chamadas prostituições cultuais, deitando-se com mulheres que trabalham, que estão ali no templo, à beira da tenda, todo tipo de devassidão. A preocupação dele é a fama. Estão falando mal dos meus meninos. Se você não entendeu, eu quero mostrar para você a essência da tragédia de um pai e de uma mãe. Vamos ler o próximo texto aí em 1 Samuel 2. No capítulo 20, a partir dos versículos anteriores ao 28, só olhem aqui para mim. Deus manda um profeta falar com Eli a respeito dos descaminhos dele e dos seus filhos. Mas vejam, isso aqui é Deus conversando com Eli. Eli, eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, rapaz, para subir ao meu altar, para queimar incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. Eu dei à casa do teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que, Eli? Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que eu ordenei que fizessem na minha morada. Atenção. Prestem atenção no que eu vou ler. E tu, Eli, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. E tu, Eli, por que honras a teus filhos mais do que a mim? Queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, é uma leitura que eu faço. Eu ouvi isso de um pregador, achei curioso, mas eu vou seguir na minha leitura. Ele dizia assim: nós vivemos a geração dos pais mais obedientes da história. É isso. Parece que os reis são os filhos. O pai e a mãe não podem, nem uma criança de 2 anos, decidir a roupa porque está frio, porque ele vira os 2 pés e os braços como um motor e vai pôr o que ele quer. E os pais dizem: tá bom. Na verdade, a palavra de Deus está nos ensinando a raiz. A raiz são pais que honram mais os filhos do que a Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando nós invertemos a ordem estabelecida por Deus, nós destruímos a nossa família, não abençoamos. Quando você coloca o seu cônjuge, quando você coloca os seus filhos no lugar de Deus no seu coração, você os destrói e não abençoa. Porque o amor é a Deus acima de todas as coisas, com o coração, alma, força e entendimento. Mas quando você honra mais os filhos do que a Deus, ocorre o que tem sido visível na nossa sociedade. Se me permitam, eu penso que nós olhamos para Eli e vemos um típico pai que foi enredado pelas filosofias e vãs sutilezas desse mundo. Primeiro, a honra é maior aos filhos do que a Deus. Isso se chama idolatria. Segundo,
caminhada é de preocupação com a reputação e não com o coração. Terceiro, usam modelos seus próprios ou do mundo para criar, disciplinar e admoestar, mas não usam o modelo do Senhor. É assim. Permitam-me dar 2 exemplos lá de dentro da nossa casa. Primeiro exemplo, minha filha fazia balé. E ela estava ensaiando o balé para uma apresentação. No ano anterior ela já tinha feito a apresentação. Foi disparado a mais linda de todas. E de repente ela está no balé. Programação do final do ano da apresentação estabelecida. Um determinado dia nós chegamos na escola e recebemos um comunicado. Olha, houve uma alteração na agenda do teatro e a apresentação do final do ano do balé não vai poder mais ser no sábado, ela vai ser no domingo. Naturalmente os pais se entreolham, vão para casa e fica: e agora? É porque foi problema na agenda do teatro, né? Atrapalha o culto da noite, mas de manhã a gente pode ir no culto, né? E vai, rapaz, mas domingo é o dia do Senhor. A escola não devia ter feito isso não está certo, mas e o trauma que a menina vai ficar? Ela vem ensaiando, semana após semana, alguns dias por semana, o personagenzinho já está até pronto, mas de repente, a gente percebe que aquela foi uma oportunidade de Deus, sabe para quê? Para nós termos uma caminhada com a nossa filha, de que nós honramos em primeiro lugar ao Senhor, e não aos filhos. A mãe, não vou nem contar, o coração, ai, como é que nós vamos falar com ela? Bonitinha. E queridos, nós então marcamos uma reunião solene com a nossa filha. Amada, nós a amamos tanto. A gente acha tão lindo a sua desenvoltura. No balé, você faz assim. Eu sei que você vem ensaiando, o espetáculo está pronto, o seu papel está estabelecido, a sua roupa está em confecção, mas houve uma alteração. Transferiram esse espetáculo, essa apresentação, para o dia do Senhor. E nós estamos aqui para conversar com você, que a nossa orientação é para você não participar do balé. Por quê, papai? Porque o Senhor mudou nossa história, filha. Ele nos salvou da escravidão do pecado. Ele nos deu novidade de vida. E é o Senhor que nos estimula a separar de maneira alegre e de maneira fiel e de maneira sincera e de maneira relevante o dia do Senhor. E nós precisamos lhe dizer que por mais que isso possa ser difícil, e nós gostaríamos demais que você dançasse o balé, mas o Senhor, para nós,
está acima. E nesse ano não vai ter balé. Você quer dizer alguma coisa, filhota? Ela disse, tá bom. Falou, tá bom. Mas o que eu quero dizer a vocês, e eu não estou aqui, é tão ruim a gente dar exemplos que parece que você está trazendo louros, né, para você. A gente compartilha o que tem. A gente tem dificuldades e a gente tem bons momentos. Eu posso dizer aos irmãos que ao mesmo tempo, e aqui nós estamos num ambiente de extrema confiança, nós e a galera do Facebook. E aí, pessoal? Pensa no ambiente de confiança. Ao mesmo tempo, percebemos um movimento muito grande. Muitos pais dizendo, não pode fazer isso, isso é um absurdo, como pôr no domingo, e nós temos a igreja, e parará, pererê, tiriri, tororó. Mas o que prevaleceu foi, mas e a menina? Ela sonha com o espetáculo, ela vem se preparando, e ao final estavam lá no domingo, na hora do culto, fazendo o seu espetáculo do balé. O que eu estou trazendo para vocês é um princípio de Deus conversando com o pai. Por que você honra mais os seus filhos do que a mim, Eli? O outro exemplo, e eu estou demorando mesmo, porque não tem jeito, não dou conta, demoro. Na escola, meu menino, novo, um dia minha esposa chega em casa, atônita e extasiada. A coordenadora e a professora me chamaram. Elas disseram que resolveram abrir uma nova turma no colégio. E elas disseram que precisam mudar para a nova turma o nosso menino. Não dão conta mais. Nós. Mas tinha que mudar ou o nosso menino ou um coleguinha dele. E a escola teve a conversa com a mãe do coleguinha dele. E a mãe do coleguinha dele já entrou em contato com a minha senhora, dizendo, essa escola é incompetente, não consegue administrar os meninos, e agora quer criar um trauma neles, quer tirar do convívio da salinha que eles vêm. Isso é incompetência dessa escola. E criou. Eu jamais vou admitir isso. E de repente o discernimento que nós tivemos é, rapaz, Deus ama tanto o nosso filho, que Deus revelou já na tenra infância o quanto ele carece de Deus. Essa é uma oportunidade solene para nós conversarmos com ele, que o que está dominando o seu coração tem sido o pecado, e as consequências quando vêm para aquele que está em pecado, quando isso acontece, é uma oportunidade de Deus, porque o maior juízo que Deus tem sobre alguém, é como diz em Romanos 1, é quando Deus entrega a pessoa às suas paixões, e ele está achando que está dando tudo certo, mas está só endurecendo o coração e está indo para o inferno. E aquele foi um momento para solenemente nos reunirmos com o nosso menino, e a gente não criou nenhuma historinha como a escola queria. Não, vamos dizer que tinha que fazer um sorteio, e também foi escolhido, a gente muda ele e fica tudo bem. Não! Filho, Deus te ama tanto, que Deus fez vir à tona, no papai e na mamãe, que são as pessoas que mais te amam, e que Deus plantou nessa terra para pastorear o seu coração, que as coisas não vão bem, que o pecado tem dominado você lá no colégio, tem sido ruim para as professoras, para os coleguinhas. Você sabe que a Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E a escola então está pedindo socorro a nós, e a decisão é uma grande disciplina. Você vai mudar de sala,
E todas as vezes que você estiver com saudade, olhando os amiguinhos, você vai se lembrar que isso é fruto da tragédia de quem é dominado pelo pecado. E foi uma bênção. Porque o que nós vemos hoje é uma geração que honra mais aos filhos do que a Deus. Isso destrói os filhos. Mas qual é o padrão? Vamos a um texto para a gente encerrar. Vamos para Deuteronômio. Projeta lá, por favor. Esse aqui é o padrão. O que a gente faz então? Como é que a gente caminha com esses meninos que Deus pôs na vida da gente? Deuteronômio capítulo 6, um dos textos mais conhecidos. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Vocês conseguiram perceber qual é o chamado de Deus ministerial para os pais? Nós precisamos, queridos, diuturnamente, com perseverança, apresentarmos aos nossos filhos Deus, com uma condição. Qual é a condição? A condição é o início do texto. Volta para nós. Esse amarás o Senhor teu Deus, no 5 e no 6, vocês vão me dizer a quem isso está dirigido. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Está falando com quem? Está falando com quem? Está falando com os pais. Preste atenção aqui. Se você não tiver a sua vida resolvida com Deus, se você não tiver a sua vida resolvida com Deus, você jamais vai criar, disciplinar e admoestar os seus filhos no padrão do Senhor. Por isso, você quer saber qual é a melhor forma de você abençoar os seus filhos? Guarde no coração a palavra de Deus. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, alma, força e entendimento, acima de todas as coisas. Resolva a sua vida com Deus. E eu estou te dizendo isso porque no ambiente da igreja é muito comum nós vermos as pessoas moldando as suas vidas, hábitos, condições eclesiásticas, religiosas por conta dos filhos. Não, eu até não ia para a igreja, mas eu tenho que ir por causa dos meninos. Não, essa palavra eu nem vou falar também por causa dos meninos. Não, eu vou até orar agora antes da refeição por causa dos meninos. Não, inclusive, muita gente está fazendo as coisas boas, as coisas eclesiásticas, as coisas religiosas, as coisas certinhas. Eu vou botar o menino, eu vou fazer ele aqui, eu vou ensinar, ele vai decorar, e você molda uma vida religiosa estéril, porque você quer forçar uma coisa que você não é. O nome disso é hipocrisia, e o Senhor Jesus soltou a paulada nesse povo. A palavra de Deus para todos os pais é: você precisa caminhar com Deus. Deus precisa ser o anelo da sua alma. Os seus filhos precisam ver que você guarda no coração a palavra de Deus. Eles precisam saber, na escola, quando perguntarem do que seu pai mais gosta, eles falarem assim: do Senhor. Essa é a premissa. Feita a premissa, você agora anda com os meninos. E esse negócio é informal e formal, informal e formal, porque é andando pelo caminho, é assentado em casa, é ao deitar, ao levantar, é escrevendo nos umbrais da porta, é atando nas mãos. Seja criativo, mas revela a Deus e o padrão para os meninos, ainda que seja para eles olharem e falarem: eu não dou conta, porque é assim que Deus quer. O meu pai contou milhões de vezes uma mesma história que o impactou por toda a vida,
quando ele tinha perto de 10 anos, uma história que aconteceu junto com o meu avô, o pai dele. E a história é muito simples. Eles moravam no sul de Minas, lá no interior, numa roça, e as estradas são sinuosas, tem os morros, e eles estavam numa estrada de chão, andando os dois. Quando de repente eles chegam num alto, que eles veem todo o vale, que via toda a fazenda, o cafezal, o gadinho, a casa, lindo. E de repente o meu pai conta que menino, aquele espírito, a soberba, ele puxa o pai dele e fala assim: pai, isso aqui é tudo nosso, né? E meu pai conta que naquele momento meu avô parou, ele se agachou, abraçou meu pai e olhou e falou assim: filho, você está vendo tudo isso aqui? Nada disso é nosso, filho. Isso é tudo de Deus. Está apenas emprestado conosco. E eles levantaram e seguiram o caminho. E talvez não tenha tido algo que tenha impactado mais profundamente a vida do meu pai, no que diz respeito a essa concepção de que tudo é do Senhor. Eu sei que alguém vai dizer: ah, mas isso é difícil demais, e menino, como é que a gente ensina? Parece que eles não entendem, parece que o menino não sabe, deixa crescer um pouquinho, eu vou levar para a igreja, eu passo vergonha, ó a reputação, porque meu menino é difícil, meu menino faz barulho, meu menino... E você vai deixando, porque você não está entendendo o padrão do Senhor. Lá em casa nós cometemos esse erro. A gente tem 2 meninos, diferença de 1 ano e 1 mês. Aí uma, acho que não tinha 2 anos, ela não tinha jeito de participar de um culto doméstico. E a gente começou só com um menino. Aí nós estamos lá com ele, ensinando o Salmo 23. Bora, filho. Ensinando, lá pelo 3º dia, a gente está: filho, agora é você, vai, fala. Ele com 3 aninhos: o Senhor é meu pastor. Aí ele parou, acho que esqueceu, e a gente escuta lá do emborrachado: nada me falta lá. A gente olhou e falou: vem para o culto, menina, vem para o culto. Não tinha 2 anos. Nós negligenciamos, nós não ensinamos, não apresentamos os padrões. Tá, mas será que ela está entendendo? A palavra de Deus anda com esses meninos, ensina o padrão, revela a palavra, fala, não te cales, apresenta, insiste, vai de novo e fala com perseverança. Sabem por quê? Vamos ler o último texto para a gente encerrar. Abre lá, ainda em Deuteronômio 6. Aí, Deus está dizendo para os pais: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: e o que significa isso, pai? O que significa esses testemunhos, esses estatutos, esses juízos que Deus ordenou? O que é isso, pai? Verso 21. Então dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar a vida, como tem feito até hoje. Será isto por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Queridos, eu acho linda a didática do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para mim e para você, que lida com criança. Começa desde a tenra idade. Você ensina os versículos, você ensina os corinhos, você ensina as histórias, você ensina os padrões, a santidade de Deus, você ensina a tragédia do pecado, mas parece que o trem não entrou no coração, e você ensina de novo, parece que outra hora você leva uma rasteira, o negócio não funciona. A palavra de Deus está dizendo: você vai, sabe por quê? Um dia esse menino vai te perguntar: o que é isso? Por que a gente tem que ser diferente? Eles vão perguntar.
Eles vão chegar em casa e vão falar assim: mas meu amiguinho não faz isso, por que a gente tem que fazer? Eles vão perguntar, o Senhor está dizendo para nós, esse é o padrão. Eles vão chegar um dia e falar assim: e por que todo domingo a gente não fica assistindo Fórmula 1 e a gente vai para a igreja? E por que a gente tem que fazer esse negócio de orar antes de toda refeição? Fui na casa de um colega, lá não tem nada disso. Por quê, pai? Todas as vezes que isso ocorre, a palavra de Deus está dizendo que é uma janela. É uma janela que se abre para você apresentar a salvação. Esse padrão é belíssimo. Deixa eu dizer para vocês como é que é isso. Nós conhecemos como é que esse povo foi liberto do Egito, não conhecemos? Eles foram escravos 400 anos, o negócio estava feio, eles estavam sofrendo horrivelmente, mas de repente desce uma praga: quem tem o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte não vai passar, mas isso vai dar libertação. Queridos, quando os nossos filhos perguntarem, essas janelas se abrem. Nós temos vivido isso lá em casa. Pai, eu não dou conta. Por que é assim? O que aconteceu? Filho, vem cá. O pai e a mãe, nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos condenados ao inferno. É um lago de fogo e enxofre, porque nós merecíamos. Nós vivíamos sobre o domínio do pecado. Mas um dia, filhos, o amor de Deus nos alcançou. Ele abriu os nossos olhos. E a graça do Senhor nos fez entender a cruz. A cruz, filho, é Jesus que conseguiu viver cumprindo todos os mandamentos perante o Senhor, que nós não conseguimos. Só que se nós não conseguimos, filho, nós estávamos separados de Deus. Então, filho, Jesus olhou para nós e falou: bora trocar. Como assim, Jesus? Bora trocar. Eu te dou a minha justiça, eu te dou a minha retidão, eu te dou a minha condição de filho, e eu dou o que para o Senhor? Me dá sua condenação, me dá seus pecados, me dá seus desvios. Eu vou ser condenado no seu lugar, e você vai para casa com Deus, na minha justiça. Filho, Jesus nos salvou, Ele mudou a nossa história, para que nós andássemos em novidade de vida. Nós somos diferentes, seremos diferentes por toda a eternidade. É na janela, esse é o padrão, é o que Deus estabeleceu. Queridos, se eu puder alertar, a prioridade do pastoreio do coração dos nossos filhos é altíssima para Deus. Mas nós temos tropeçado em darmos mais honra aos nossos filhos do que a Deus. Nós temos tropeçado em nos preocuparmos muito mais com a reputação do que com a essência. Nós temos tropeçado por seguirmos as mais novas modas de criação, disciplina e de admoestação, que não são do Senhor. O padrão de Deus é simples: inculca Deus na cabeça deles, as histórias, o padrão. Quando eles estiverem com a janela das indagações, você revela a salvação. Deus gosta de abençoar na família. Eu quero encorajar, estou vendo muita gente nova aqui, uns com bebezinho até dentro da barriga, outros no pensamento. Amem a Deus, dependam de Deus, vivam para Deus. Se Ele vos conceder filhos, entendam esse ministério como uma chave abençoadora que Ele põe na sua vida para você ser canal de bênção na vida deles. Mas eu preciso dizer uma última coisa: nós não garantimos nada seguindo esse padrão. O nosso combustível, a nossa motivação nunca será: tá vendo, o menino deu certo. Não.
o nosso combustível sempre será: Deus me deu o privilégio de ser fiel a Ele. A salvação dos nossos filhos estará sempre nas mãos do Senhor. E isso é tão importante porque isso nos humilha, isso nos leva a orar. E é muito interessante, eu converso isso com os meus filhos. Eu não consigo fazer os versículos que eles sabem, os cânticos que eles cantam. O nosso Deus é a única coisa que eu preciso para ser feliz. Era o que nós cantamos aqui no início. Só o Espírito Santo pode fazer essa verdade chegar no coração deles. Mas eu prefiro crer que Deus não plantou esses meninos nesse lar, se não fosse para revelar a glória dele. E Ele revela muitas das vezes humilhando a gente. Eu não tenho filhos perfeitos para apresentar. Ao contrário, peço para nem irem lá na escola dele. Faz não. Deixa. Mas uma coisa eu faço. Eu converso com esses meus filhos, está aqui o meu menino, eu tenho liberdade de falar na frente deles. Eu falo: filho, diante de todas as suas falências e falhas, o que você tem que fazer? Quando ele responde para mim: já sei, papai, eu nunca mais vou falar palavra feia, eu nunca mais vou brigar com ninguém, nunca mais vou ficar irado, nunca mais vou desrespeitar ninguém. Eu olho para ele e falo: não, filho, você precisa de um Salvador. Essas coisas, Deus te ama tanto que Ele está revelando para você, para mostrar que sem a salvação de Jesus, você está perdido, caminhando para o inferno. Vá a Jesus, peça perdão a Ele, clame para que Ele venha fazer habitação no seu coração, para que Ele seja suficiente em ti. E quando Ele for, você vai pedir perdão ao coleguinha, à professora, ao outro, porque a gente não tem mais reputação para zelar. Nós temos um Salvador para apresentar. E se alguém está aqui, talvez só tem minha mãe, ou tem uma senhora, um senhor, não sei se tem alguém aqui que tem filhos mais velhos, e talvez escuta tudo isso e fala: acho que eu me perdi no tempo, acho que eu ensinei errado, acho que eu perdi, vacilei. A palavra de Deus diz que o espírito quebrantado e o coração compungido e contrito, Deus não despreza. Eu queria lhe estimular a não fazer como Eli. Quando Eli ouve o juízo de Deus, ele diz: é o Senhor, faça o que aprouver. Clame a Deus por misericórdia na vida dos seus filhos. Clame a Deus por graça na salvação da sua família. Vá, se necessário, hoje aos seus filhos e diz: filho, você me perdoa, porque eu preocupava muito mais com o que você ia ser materialmente, nos seus estudos, nos seus status, do que com o seu coração. Me perdoa porque eu sempre lhe tratei muito mais com o que eu falar de mim ou falar de você, com a sua reputação, com a sua fama, do que com o seu coração. Me perdoa, filho, porque talvez eu tenha lhe entronizado e lhe honrado mais do que o meu Deus. E isso foi pecado contra você. Mas eu estou aqui para clamar perdão a Deus e na sua presença, porque Ele é gracioso e misericordioso para transformar essa história e salvar a nossa família. Ainda é sempre tempo.